começo. Deixa eu só fechar aqui. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho da seção 1.3, projeto de máquinas, né? Vamos encerrar essa unidade 1. Passou até rápido, né? Essa unidade 1. E a unidade 1, ela fala sobre seleção de materiais. Tá? Seleção de materiais. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho como selecionar materiais para o projeto. Algumas metodologias, né? Não vai ser como selecionar de forma direta, mas um caminho para a seleção de materiais. Então, a aula eu dividi ela nesses tópicos aqui. A gente vai compreender um pouquinho sobre a natureza estatística das propriedades dos materiais. Vou relembrar um pouquinho a respeito do conceito de resistência e tensão, porque a gente vai ver a respeito de módulo de elasticidade hoje. E vou apresentar um pouquinho sobre os gráficos ou os diagramas, né, de ASB, que é utilizado na seleção de materiais. Basicamente, a gente vai comentar um pouco de alguns metais importantes da engenharia. Quando se fala em efeitos de temperatura, eu vou deixar para a aula que vem, tá? Ou mais adiante, quando a gente for falar de temperatura de transição dúctil frágil. Mas o foco hoje é entender um pouquinho sobre como a gente vai selecionar os materiais para o nosso projeto. Então, vocês podem encontrar com maior, como posso dizer, uma referência com relação ao conteúdo dessa aula de hoje no livro didático de vocês e, como complementar, o livro do Norton de Projeto de Máquinas, no capítulo 2. Tá? Então, vocês vão encontrar uma revisão desses conceitos na unidade 1 e no material complementar, que é o livro do Norton. Então, vamos começar, né? Basicamente, aqui nessa imagem, nós temos alguns ensaios mecânicos. Aqui um ensaio de tração, um ensaio aqui de compressão, um ensaio de flexão. Aqui nós temos uma bomba, né? Tá numa instalação aqui, em azul. E aqui uns veículos andando uma estrada esburacada. O que eu quero trazer com essas imagens é basicamente a respeito de como é determinado, né, as propriedades dos materiais, né? Basicamente, quando se fala em propriedades materiais, eu estou voltando aí às propriedades mecânicas para nós, tá? Então, como a gente já sabe, as propriedades dos materiais são obtidas por meio de testes, né? Então, esses testes podem ser destrutivos, quando, né, o corpo de prova ele é inutilizado, a gente não tem como mais usá-lo, ou não destrutivos, né? Mas geralmente as propriedades mecânicas elas são obtidas por meio de testes destrutivos, como ensaio de tração, de compressão, de flexão, torção, dobramento, tá? Além dos ensaios de impacto. Esses ensaios eles são feitos, né, sob condições controladas. Então, geralmente são feitos por ensaios mecânicos, e esses ensaios são feitos em condições controladas. Só que o seguinte, né, o fato de ser feito em condições controladas, como a gente vê aqui, corpos de prova padronizados, né, uma seção transversal bem regular, isso acaba não reproduzindo com precisão, né, as solicitações de serviço real que a peça da máquina, né, geralmente são submetidas. Claro, exceto em alguns casos especiais, né? Então, aqui nós vemos, né, esse carro numa rua esburacada. Então, geralmente, se a gente for pensar num ensaio em condições bem controladas, como de tração ou até um ensaio de torção, se não for feito, né, em casos especiais, como a gente verá mais adiante, essa adequação, isso não vai reproduzir, né, as solicitações de serviço, e a gente pode ter uma situação de falha, né, que não foi prevista no projeto. E, como os ensaios são feitos em condições bem controladas, então, não vai garantir também, né,
que o material que você compra lá para fazer sua peça vai exibir as mesmas propriedades de resistência que as amostras de materiais que foram testados em laboratório. O que eu quero dizer? Você compra uma barra de aço, né? E você vai encontrar no catálogo do fabricante informações, né, de testes que foram obtidas em amostras, né, de lotes deste mesmo material. Só que aí, né, a gente não tem uma garantia de que este aço aqui que você comprou realmente, né, tem aquelas propriedades de resistência que foram testadas nas amostras semelhantes. Então, sempre vai haver, né, uma variação estatística. Então, é importante entender como é obtido esses resultados para entender como é, né, feito a estatística dessas propriedades. Geralmente, né, a gente faz uma comparação da média. Então, esse valor aqui geralmente é em relação a algum valor médio obtido. Só que a média, né, se tiver um desvio padrão muito grande, ou seja, se os valores variam muito em relação à média, aquela média ela é um tiro no pé. Tá? Então, a gente precisa entender como selecionar os materiais e como os fabricantes eles tendem a apresentar essas informações na hora que você vai adquirir para o seu projeto. Então, vamos entender que, geralmente, o fabricante ele não fornece um valor médio, né? Ele tende a fornecer valores mínimos coletados nos ensaios, tá? Então, se nós tivermos uma distribuição, que a gente vai ver mais adiante, estatística, né? Neste ponto aqui, é a média. A maior parte das amostras, né, falharam com esse nível de tensão, por exemplo. Só que vocês podem observar que para cá nós temos uma quantidade que falhou com tensões maiores que a média e outras falharam com tensões menores que a média. Então, tem uma distribuição aqui em relação à média. E o fabricante, né, geralmente, ele não vai te fornecer valores de desvio padrão. Ele te fornece um valor mínimo, né, porque nenhuma amostra falhou, né, a um nível de tensão abaixo daquele. Então, você tem uma certa confiabilidade. Mas, isso também pode dizer que você está subutilizando demasiadamente sua peça, seu material, né, que ele poderia estar aqui a um valor acima deste ponto mínimo. Então, temos que entender, né, e ter consciência de que é responsabilidade do engenheiro, né, garantir a segurança do projeto e saber ler, né, esses dados publicados pelo fabricante. Aqui nessa imagem, nesse slide, perdão, nós temos já algumas representações de mensuração, né, de propriedades do material obtidos por ensaios, né, que representam carregamentos reais em protótipos reais do projeto, né? Então, isso faz quando nós temos riscos econômicos. Então, nós temos riscos econômicos e de segurança altos, né? Que justifiquem também, né? Então, o ideal é fazer dessa forma, né? Obter esses dados através de através de ensaios que representam os carregamentos reais. Aqui, no caso, nós temos uma aeronave que está sob um ensaio mecânico que testa, né? Aqui, por exemplo, a envergadura da asa, né? Tentando reproduzir o comportamento em voo. Isso aqui pode ser dinâmico, né? Então, essa asa ela pode estar oscilando em relação a um ponto. Isso faz todo um banco de dados que tenta trazer, né, essa informação o mais precisa possível. Aqui um carro, né, que está sendo feito a análise do ensaio de impacto. Então, isso aqui só é possível quando nós temos um protótipo, né, que representa o componente na sua escala, né? Às vezes tem um fator de escala em algumas situações, mas aqui o protótipo ele tem um fator de escala que tenta transmitir as mesmas características geométricas, dinâmicas e cinemáticas, tá? do produto final. Então, isso garante resultados mais fidedignos. E aqui, né, um ensaio de carregamento dinâmico também, né? Então, aqui é um ensaio de torção de um eixo, né? Então, se um eixo vai estar sob carregamento de torção, o ensaio de torção ele pode simplesmente
traduzir isso. Mas esse aqui é uma torção alternada, né? Então, isso aqui é um ensaio dinâmico. Então, esse eixo, hora está sob um estado de torção, outra hora está sob um estado não torsional, né? Então, a hora está carregada, outra hora não está carregada. Então, isso é uma condição dinâmica que traz dados fidedignos. Quem produz, né, esses tipos de ensaios? Geralmente são fabricantes, né, de aviões, automóveis, motos, equipamentos agrícolas. Então, são condições muito interessantes, só que tem um custo, né, relativamente alto. E nós, réis mortais, né, temos condições de fazer isso? Às vezes, se você for integrar uma equipe de projeto grande, né, vai justificar participar desse tipo de ensaios. Mas, na maioria das vezes, né, a gente não tem esses testes específicos. Aí nós recorremos às normas técnicas, né, por exemplo, a ASTM, que é a Sociedade Americana de Testes e Materiais, que vão, né, adaptar e aplicar, né, alguns dados de materiais já produzidos, né? Então, a gente coleta dados padronizados em uma situação específica, que foi obtida através de normas, como a da ASTM, e utiliza. Então, geralmente, a gente não tem testes específicos, então a gente adapta e aplica dados de propriedades já publicadas, né? O que a americana, né, a Sociedade Americana de Testes de Materiais faz é normas, né? Normas que padronizam os testes, né? Então, para uma variedade aí de informações, ensaio de torção, de tração, de compressão, para aço, para polímero, para cerâmicas, tá? E a gente vai geralmente associar esses ensaios a algumas relações dentro da literatura. Por exemplo, você pode pegar um ensaio de tração e obter medidas, né, indiretas de propriedades de flexão ou vice-versa, né? Na literatura tem artigos científicos, né? Os artigos científicos, o que eles são para nós engenheiros? É o estado da arte, né? É o que está sendo feito de mais recente em termos de tecnologia, de conhecimento. Então, a gente tem que se valer dos valores e das informações trazidas também pelos esses artigos. Então, a gente consegue fazer correlações de propriedades aproximadas. Aí, quando os riscos econômicos e de segurança justifiquem testes específicos, aí não tem jeito. Temos que partir para isso. Certo. Para a gente dar continuidade, vou fazer a revisãozinha que a gente já viu na aula anterior sobre definição de resistência e tensão. Então, eu perguntei para a turma, né, o que seria tensão? O que seria resistência? Né? O material está sob tensão de escoamento. Ele apresentou uma tensão de escoamento de X. A resistência do material ao escoamento é X. Né? Então, para a gente começar, vamos entender novamente, revisar novamente o que é tensão. Né? Então, tensão, aqui em vermelho, é o estado, tá? De um ponto no material, ou graficamente falando, né, que está relacionada a um carregamento. Então, a tensão é um carregamento, vai gerar um estado. Por exemplo, nós temos esse corpo de prova cilíndrico aqui, ele tem área de 1 metro quadrado. Ele é feito, por exemplo, de um material X, que é um aço, né, e esse aço, ele tem resistência ao escoamento de 550 MPa. Se a gente observar aqui, esse material ele não tem nenhuma carga aplicada. Então, a sua tensão, representada aqui pela letra sigma, é igual a zero. Então, se não há carga aplicada, carregamento térmico, mecânico ou de processamento, a tensão é nula. Então, a tensão a gente calcula pela força aplicada, ou seja, o carregamento aplicado dividido pela área da seção transversal. Se a força ou o carregamento é nula, a tensão é nula. Mas a resistência do material, ela não muda com o carregamento. A resistência do material é uma propriedade, né? É uma propriedade. Depende da estrutura
do tipo de processamento que esse material passou, né? Então, é uma capacidade do objeto que independe da geometria, né, do volume de material. A resistência é uma característica da estrutura do processamento, tá? Então, aqui, nessa outra imagem, nós já temos uma situação onde foi aplicado um carregamento de 500 newtons nessa área de 1 metro. Então, se a gente fazer o cálculo, né, 500, que é a força, dividido pela área de 1 metro, a gente vai ter aqui, né, 500 pascal de tensão e a resistência ao escoamento é 550 MPa. Então, tensão é um estado, resistência é uma propriedade. A gente calcula a resistência por meio de testes, né? A gente, dependendo do que tipo de característica, e esses testes vão nos dar um indicativo de resistência desse material. Então, é bem tranquilo. Aqui, eu trouxe algumas unidades de resistência, né, dos materiais. Falando resistência mecânica, tá? Então, nas unidades inglesas, né, geralmente vocês vão encontrar PSI ou KSI, que nada mais é que libra-força por polegada quadrada, tá? Pound square inch. Aí o Kzinho aqui quer dizer que é 1000 PSI, né? É um múltiplo dessa unidade. No sistema métrico, né, ou SI, Sistema Internacional, resistência mecânica, né, ao escoamento, à tração, à ruptura, é em newtons por metro quadrado. Tá? Então, é sempre uma unidade de força, libras-força, ou newton, por uma unidade de área, metro quadrado. Newton por metro quadrado, a gente também denomina-se pascal. Tá? Muitos falam pascual, não, é pascal. Então, vamos só refrisar isso. Então, a unidade métrica, né, de resistência é pascal, aí tem os seus múltiplos, megapascal, que é 10 a sexta, gigapascal, que é 10 a nona pascal. Uma observação é que Newton MPa, megapascal, é igual a Newton por milímetro quadrado. Às vezes você tem a área da seção transversal do objeto, você está calculando a tensão e está em milímetros, e a força está em newtons. Então não precisa converter a área para metros. Basta você calcular e você vai saber que a sua unidade é em MPa. No final, se o exercício ou a informação desejar em pascal, né, basta você pegar aquele valor obtido e multiplicar por 10 a sexta, você vai obter o valor em pascal. Então, é só uma questão de conversão, porque a gente vai trabalhar com alguns exercícios, e é importante entender essas conversões. Ok. Aqui, na tabela, nós temos vários materiais de engenharia. Aqui são aços, tá? O aço 1020, aí nós temos um aço 4140 que foi temperado e recozido, aí nós temos uma liga de alumínio, titânio, com alumínio vanádio e o nylon. Qual que é a intenção, né, de trazer aqui? Um comparativo, né, desses materiais comumente usados. Então, os aços, a gente observa, vamos vir aqui para os valores da resistência ao escoamento. Aqui nós temos a palavra em inglês. Então, a gente vai usar esse sistema com as abreviações da palavra em inglês, tá? Vocês podem encontrar em outros materiais com simbologia em português. Mas o Szinho vem de strength, que significa resistência, né? E o Y vem de yield, que é escoamento. Então, a resistência ao escoamento no sistema métrico está aqui, ó, em MPa, e aqui em KSI. O que nós observamos é que, por exemplo, um aço 1020, ele tem uma resistência ao escoamento de 210 MPa. Mas, em contrapartida, né, aqui no caso ele também foi laminado, tá? Ele foi laminado a quente. Então, ele é um aço 1020 laminado a quente, tá? Então, esse símbolo aqui é para a gente
saber associar, porque às vezes vocês podem encontrar catálogos 1020 e o valor é de ser diferente, mas esse é um aço AISE 1020 laminado a quente, a sua resistência ao escoamento é de 210 MPa. Abaixo nós temos um aço AISE 4040, que foi temperado e recozido. Olha a diferença de valores. Né? Então, os aços, eles apresentam valores de resistência, né, amplos. Nós temos uma ampla faixa, bastante grande. Então, a propriedade desse material, ou seja, a sua resistência ao escoamento, varia muito conforme o processamento. Então, já é importante lembrar que o processamento é bem ficar frisado aqui, porque mais à frente a gente vai ver que isso não influencia em algumas outras propriedades dos aços ou dos metais. Mas o processamento, ele influencia diretamente a resistência do material. Aqui nós temos uma liga de alumínio, 7075 T6. Esse alumínio, ele é muito utilizado na indústria militar, fabricação de máquinas, né, na parte aeronáutica. Os valores aqui, ó, chegam a ser maiores que alguns aços, né? É uma liga que foi temperada, né, tratamento térmico. Aqui nós temos o titânio, os valores superiores a muitos aços, extremamente resistente, né? A sua vantagem é a sua baixa densidade, então é um material extremamente resistente e leve, então justifica bastante a sua aplicação. E o nylon, né? Como esperado, ele é um polímero, então é o menor em termos de resistência ao escoamento de todos. O nylon é muito utilizado, né, para fabricação de carcaças de eletrodomésticos, estruturas, né, para objetos do dia a dia. Então, aqui são alguns dados. Então, os valores dos aços são bem variados, as propriedades correlacionadas à resistência mecânica variam muito com o processamento. Aí, vou tratar um pouquinho com vocês sobre o módulo de elasticidade. Então, encerrando aquele ciclo sobre a definição de resistência, né, a gente tem outra propriedade que se chama módulo de elasticidade. Vocês vão encontrar também representado com a letra E. Tá? O módulo de elasticidade também pode ser chamado de módulo de Young. Vocês vão encontrar na literatura esses termos. O que basicamente a gente precisa entender antes de estudar isso aqui é que é importante, né, a gente obter informações qualitativas. Quando a gente vê uma propriedade, por exemplo, resistência ao escoamento, qual que é a informação qualitativa da resistência ao escoamento? A gente associa que resistência ao escoamento, qualitativamente, é a sua deformação plástica, né? Então, quando fala em resistência ao escoamento, a gente está associando diretamente ao início da deformação plástica. E como que a gente associa quantitativamente a resistência, né? Aí a gente tem uma magnitude de quão difícil e quão fácil é, né, em números, a gente deformar plasticamente aquele material. E quanto ao módulo de elasticidade, a gente vai entender um pouquinho algumas informações qualitativas e quantitativas. Tá? Então, é importante. Tá? E vamos ver também alguns valores, tá, para materiais da engenharia. Só que nem tudo é direto, tá? Quando a gente fala em propriedades dos materiais, a gente tem que ter algumas premissas para a gente conversar sobre a mesma língua. Tá? Então, as premissas são algumas... a gente adota algumas condições de contorno, vamos assim dizer, né? Premissas, algumas suposições, para que a gente consiga classificar dentro de um grupo os materiais que nós vamos trabalhar. Então, a gente vai supor que nós vamos lidar com um material que é dito isotrópico. Tá? O que é um material isotrópico? Ele é não direcional. Por exemplo, o aço ele é um material isotrópico.
a sua densidade, a sua resistência, o módulo de elasticidade, eles não variam com a direção que você está carregando. Então, não varia com a direção as propriedades do material, não depende da direção que você carrega. As propriedades não mudam com essa direção, tá? Mas, por exemplo, que material que é não isotrópico, né? O oposto de isotrópico é anisotrópico. É importante essas palavras difíceis, mas é importante associar. Então, os anisotrópicos são materiais que têm propriedades que são direcionais, depende da direção do carregamento. Os ossos, por exemplo, né? Certos compósitos. Então, vai ter propriedades muito diferentes. As cerâmicas, tá? Então, se você tracionar e comprimir, vai ser totalmente diferente. A propriedade da cerâmica vai ser muito diferente. Então, depende, né, do tipo, né, de carga e da direção da carga também. Mas a gente vai trabalhar com materiais ditos isotrópicos, tá? Outra coisa que a gente vai considerar nos nossos exemplos, exercícios e também na engenharia, quando nós lidamos com metais, a gente geralmente trabalha com esses tipos de materiais que eu estou dizendo. Então, os metais, em grande parte, né, vão ser isotrópicos, homogêneos, tá? A não ser que tenha algum processamento aí, mas quando eu digo homogêneo, quer dizer que a sua composição química é uniforme. Então, o aço a gente sabe, vou dar sempre um exemplo do aço aqui para a gente uniformizar, mas o aço, para quem não lembra, é uma liga de ferro e carbono, né? É uma liga de ferro e carbono. Aí tem outros, né, elementos de liga adicionados aí, mas a gente considera, né, que há uma uniformização, né, da distribuição dos elementos em todo o aço, a não ser que tenha um precipitado, ou seja, uma pequena aglomeração em alguns pontos, mas a gente vai lidar com materiais ditos uniformes. Nos exercícios, até agora, né, até esse presente momento, a temperatura considerada vai ser ambiente. Tá? Depois a gente vai trabalhar em temperaturas extremamente frias para entender outros comportamentos, mas a temperatura influencia. Tá? E os materiais, aí entrando aí no nosso assunto, né, os materiais, eles estão dentro do que a gente chama, né, do intervalo elástico. Ele representa aí, ele é representado um comportamento linear descrito pela lei de Hooke. Eu vou mostrar aqui o diagrama tensão-deformação para vocês, que é bem comum, né? A gente cansa de ver dentro do curso de engenharia. Então, aqui no eixo Y nós temos as tensões e no eixo X as deformações. E aqui, por exemplo, é um diagrama tensão-deformação de um material que tem uma região que a gente chama linear elástica. Esse ponto aqui, ó. Então, o que é uma região linear, né? Para cada valor de tensão, né, e deformação, se a gente traçar aqui, a gente vai ter uma reta, tá? É uma linha reta. Só que, claro, se a gente ultrapassar um certo limite, né, de tensão, a gente vai começar a apresentar um comportamento não linear, né, que é uma curva, pode ser uma irregularidade. Mas nós vamos trabalhar sempre com materiais dentro dessa região linear elástica. Linear elástica. Onde nós temos essa reta, né? Essa reta ela tem uma inclinação, vamos chamar aqui uma inclinação θ. O que essa inclinação nos traz, né? Antes de falar dessa inclinação, na região linear elástica, nós temos a lei de Hooke, né? A lei de Hooke diz o seguinte, que a tensão obtida nessa região é igual à deformação multiplicada por uma constante de proporcionalidade E.
O que é essa constante de proporcionalidade? É o nosso módulo de elasticidade. Tá? Então, o módulo de elasticidade é o que a gente está querendo entender nessa aula, né? Então, aqui é válida essa relação. Então, se eu pegar e saber qual que é essa constante de proporcionalidade e multiplicar pelo qualquer valor de deformação que der aqui, ó, eu vou saber qual que é a tensão que o material está submetido. Mas o que seria esse E, né? Esse módulo de elasticidade aqui? Como que eu obtenho? O módulo de elasticidade é a inclinação dessa reta, tá? Então, é a inclinação. Como é uma reta, como nós temos uma reta, né? E se a gente observar, nós vamos ter o quê? Um triângulo retângulo. Vou representar aqui. Que é isso? A reta é essa aqui, ó. É a nossa hipotenusa, né? E essa altura aqui representa, né, o nosso eixo das tensões. Então, aqui nós temos as tensões e a parte adjacente aqui ao nosso E, que é a nossa inclinação, é o nossas deformações. Então, se nós queremos saber essa inclinação, essa aqui é o θ, tá? A nossa inclinação é a inclinação, na verdade, o módulo de elasticidade é a inclinação dessa reta, né? Nós temos esse ângulo θ aqui. Então, se eu quiser saber qual que é o valor de E, basta lembrar da trigonometria, né? Que a tangente desse ângulo θ vai ser, né, igual ao cateto oposto aqui a esse ângulo dividido pela hipotenusa, dividido pelo cateto adjacente, tá? Cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, a tangente desse ângulo é igual a E, tá? Então, nosso Ezinho, que é o nosso módulo de elasticidade, nada mais é que a razão entre a tensão dividido pela deformação. Então, a inclinação dessa reta aqui é o nosso módulo de elasticidade, ou a tangente, tá? Dessa reta. Tangente dessa reta é dada pelo tangente desse ângulo alfa. Só para não confundir vocês, tá? Então, sempre que a gente tiver nessa região linear elástica, a gente pode entender como sendo o nosso módulo de elasticidade a tangente que passa por essa reta aqui. Ela é uma reta constante, então a inclinação é constante. Então, para toda essa faixa aqui, nós só vamos ter um E. Aí, se nós partirmos para uma região não linear, se eu quiser saber qual que é o módulo de elasticidade nessa região, vai ser ponto a ponto. Então, vou ter que traçar uma reta tangente a cada ponto e calcular, né, a sua derivada. Então, é a derivada de cada ponto. Então, para não divagar muito do assunto, então, o módulo de elasticidade representa essa constante de proporcionalidade que, multiplicada pela deformação no regime linear elástico, a gente obtém a tensão. Ok? Aí, isso são dados quantitativos, né? Então, é quantitativo. Depois eu quero que vocês entendam isso como uma informação qualitativa. Só para a gente fechar o diagrama tensão de deformação, essa região aqui linear elástica é onde eu carrego o material, né, sob um estado de tensão. Se eu cessar o carregamento, o material ele perde essa deformação, ou seja, ele não tem mais uma deformação quando retirada a carga. Então, ele não tem deformações permanentes aqui. Se eu ultrapassar essa região linear elástica, né, eu entro na região de escoamento e o material ele apresenta deformações permanentes. Tá? Então, essa é a região. A gente não está trabalhando sob condições de deformações plásticas. Então, por isso que a tensão escolhida, na maioria dos exercícios, vai ser a resistência, né? Vai ser o valor lá no escoamento. Claro que é dito pela resistência ao escoamento. Materiais frágeis, né? Só para a gente já ir fechando aqui, materiais frágeis, eles não têm essa região plástica aqui. Então, a resistência ao escoamento coincide aqui com a tensão de ruptura, tá? Então, em materiais
frágeis, ele se rompe, né, no ponto aqui onde seria o nosso escoamento para materiais ditos dúcteis. Prosseguindo. Então, nós já sabemos como, né, definir o módulo de elasticidade quantitativamente, que é a tensão dividido pela nossa deformação, que é o Ezinho, que estou confundindo os dois E's, tá? Então, tensão dividido pela deformação dá o módulo de elasticidade. Mas vocês, como engenheiros, precisam ter uma noção qualitativa, né? O que isso quer dizer na prática, né? Então, para que a gente consiga saber isso na prática, como você explicaria essa propriedade, né, a um aluno de ensino médio? Aí eu deixo em aberto para vocês, né? Vamos ver quem está prestando atenção. Como alguém explicaria essa propriedade para um aluno de ensino médio? Não é quem está aí presente na aula. Quem é corajoso? Andressa, André Luiz, Elcio, Yasmin, João, Luiz, Márcio, Valdeilson. Luiz Otávio, na última aula, respondeu a diferença de resistência e tensão. Você conseguiria, Luiz Otávio, qualitativamente explicar o que seria um módulo de elasticidade para um aluno de ensino médio ou não, ou para uma pessoa que leiga, de certa forma? Assim, olhando, né, pelo desenho do gráfico de tensão, deformação, eu poderia explicar assim, no caso, um aluno de ensino médio, dizer para ele que esse módulo da elasticidade é a tensão ou o esforço que esse material que está sendo analisado, né, especificamente, o quanto que é a tensão que ele suporta sem, assim, ele sofrer um dano, uma deformação permanente, sem ele entrar no regime plástico, né? Que ele consiga, assim, deformar, mas, assim, ele retornar praticamente nas condições originais dele, né? Sem sofrer a quebra, né? Uma ruptura. Aqui, mas nessa região aqui, também há módulo de elasticidade, só que a forma, ele não é mais uma constante de proporcionalidade, ele é um valor pontual. Então, para eu calcular o módulo de elasticidade na região que é não linear, eu preciso calcular ponta a ponta. Para esse valor de deformação e esse valor de tensão, o módulo de elasticidade, ele é a derivada dessa função nesse ponto. Então, assim, para você explicar para um aluno de ensino médio, da forma que você explicou, vai ser mais trabalhoso e você não vai conseguir graficamente mostrar. Então, assim, uma palavra, apenas por uma palavra, tá? Então, o módulo de elasticidade, qualitativamente falando, ele representa uma medida de rigidez, tá? Então, se você disser isso, tá? Você vai conseguir transmitir o que você quer. Então, um material com alto módulo de elasticidade, ele é um material rígido, mais rígido que um material com baixo módulo. Então, com que facilidade o material se deforma devido a uma carga aplicada, tá? Quanto mais fácil de se deformar, quer dizer que o seu módulo de elasticidade, ou seja, é mais baixo, ou seja, ele é menos rígido. Então, módulo de elasticidade pode ser entendido como uma medida de rigidez. Então, sem usar equação, sem usar gráfico, é isso que a gente pode interpretar. Aí vem a segunda pergunta, né? Para ver se vocês entenderam. Agora deixar um segundo aluno responder. Qual destes materiais aqui teria um módulo de elasticidade mais alto? Vamos ver se entendeu o conceito. O aço ou a borracha? Vamos ver quem que vai responder. O pessoal fica com medo. Quem que tem um módulo, pessoal, de elasticidade mais alto? O aço? A borracha, professor. Por que, André? Porque você pode deformar ela uma certa quantidade muito maior, só que ela retorna o tamanho original de volta, né? Então, o módulo de elasticidade da borracha é maior. Isso.
Alguém tem uma opinião contrária? Ninguém. Bom, aí que está a dúvida, né? Eu acabei de dizer para vocês que módulo de elasticidade ele está correlacionado à rigidez. Então, quem tem o módulo de elasticidade mais alto é o que vai obter, o que vai ser mais rígido, tá? Mais rígido. Rigidez, tem meu Z, ficou bem feio. Então, aqui, ó, qual deles teria o módulo de elasticidade mais alto? Ou seja, qual deles é o mais rígido? É o aço. Então, por mais que a palavra contenha elasticidade, assim, a gente associa um elástico, né? Mas a sua informação é de rigidez, tá? Ou seja, o aço apresenta um maior valor. Se a gente for pegar em números, os aços, eles têm, né, módulos de elasticidade na faixa de 200 gigapascal. E a borracha 0,1 gigapascal. Então, é muito pequeno. Então, por isso que, né, que o aço é muito mais difícil de você deformar a uma carga aplicada do que a borracha. Tá? Então, não confunda módulo de elasticidade com facilidade de se deformar. Então, na verdade, está relacionado, né, com uma medida de rigidez. Aqui eu coloquei uma pergunta, né? Com que facilidade o material se deforma a uma carga aplicada? Então, quanto mais fácil, menor é o valor dessa propriedade, tá? Então, é uma dificuldade, podemos assim dizer, né? Entenderam? Então, lembre-se disso. O módulo de elasticidade está associado à rigidez. Aí, eu vou voltar ao gráfico, eu vou limpar isso aqui, e só vou trazer mais uma informação. Ele não vai deixar eu limpar essas coisas aqui. Deixa eu apagar por fora. Então, o que a gente observa? Eu vou desenhar aqui mais outros gráficos que tensão deformação para outros materiais. Aqui é para um. Deixa eu melhorar meu desenho. Aqui tem o material A, o material B e o material C. Eu disse para vocês que o módulo de elasticidade, ele representa a inclinação dessa reta aqui, ó. Então, aqui nós temos a região linear, elástica desse material, C, e aqui nós temos a região linear do material B, e aqui do material A. Então, o E é uma medida de rigidez, e ele representa uma inclinação na reta tensão-deformação no regime linear elástico. Então, se a gente pegar os materiais A, B e C e analisar nessa região aqui, antes do escoamento, ó, a gente observa que a reta do material A, né, ela é a mais vertical possível, ou seja, a sua inclinação, a gente mede a inclinação com relação ao eixo X, tá? Então, inclinada em relação ao eixo X, ela está, então, com um ângulo, ó, esse ângulo θ aqui, ó, em relação ao eixo X é maior, tá? Então, o módulo de elasticidade desse material A é maior que do B, do material B. O material B, por sua vez, tem um módulo de elasticidade maior que do material C, ok? Então, o que isso quer dizer? Então, se a gente observar, graficamente, a gente pode dizer qual material desses é mais rígido. E confirmar olhando os valores das deformações, né? Quem se deforma? Ó, para esse nível de tensão aqui, ó, eu tenho essa deformação. Esse material, para um nível de tensão bem menor, ele vai ter uma deformação bem maior, e assim segue. Tá? Então, graficamente, a gente consegue extrair
essas informações, com base na inclinação da reta. Então, materiais que têm uma reta que tende a ficar mais na vertical possível, eles são materiais extremamente rígidos, tá? E materiais que têm inclinações mais tendendo à horizontal, ou seja, ao eixo X, são materiais que são menos rígidos. Então, são informações gráficas, e nós vimos a informação qualitativa, tá? Então, vocês precisam associar isso. Seguindo agora com alguns valores, aqui a gente tem que o módulo de elasticidade, né, ele tem unidades que são similares à unidade de tensão, tá? Então, só que a magnitude dos valores depende do que a gente está tratando. Então, por exemplo, no sistema internacional, no sistema inglês de unidades é PSI. Geralmente, os metais apresentam valores na ordem de mega PSI, tá? Metais. Aí, no sistema métrico, Newton por metro quadrado, Pascal, né? Mas vocês vão encontrar que os metais, em geral, os aços, são da ordem de gigapascal. E aqui nós temos alguns valores, tá? Que são os materiais mais comuns aí dentro da engenharia. Nós temos a borracha, né? Vamos olhar aqui nessa coluna do sistema métrico, que é mais comum a gente encontrar exercício. Então, a borracha 0,1 gigapascal, o plástico ABS 2,3, ele é um plástico bem rígido, né? Ele é usado aí na impressão 3D. Então, ele é um polímero. O titânio tem um módulo de elasticidade de 110 gigapascal. Aí o aço carbono 200. E o grafeno, para quem não lembra ou nunca ouviu falar, o grafeno é a gente pegar o grafite e tirar apenas uma camada de grafite da espessura de um átomo. Então, é uma camada, uma monocamada na escala atômica mesmo. É um material de alta tecnologia que tem propriedades mecânicas muito superiores aos aços. Ó. A sua rigidez é de 1000 gigapascal, ou seja, 1 terapascal. Então, esses são os materiais. O grafeno ainda está sendo investigado mais dentro do ambiente de pesquisa, mas são propriedades extremamente promissoras. Imagina você ter um material com essa resistência e o grafeno é leve. Então, para estruturas de aeronaves ou dispositivos que você quer um peso e uma resistência alta, tá? A gente tem essas possibilidades. Então, se nós plotarmos um gráfico, a gente vai observar que a borracha apresenta um menor, aí alguns plásticos, como o ABS, aí os metais, né, estão lá no topo das propriedades. Aqui são as magnitudes, as ordens de grandeza, de valores, né, a gente já viu. Nós temos o alumínio, que é menos rígido do que os aços. Os aços estão aqui em cima, então por isso que é mais fácil, né, a gente deformar um alumínio do que um aço. Valores intermediários, nós temos o titânio. Aqui nós temos o ferro fundido cinzento, que apresenta valores intermediários, aqui entre o alumínio e o titânio. Agora entra uma coisa interessante, né, que eu gostaria que vocês entendessem. É isso aqui, ó. Aqui, nesse gráfico, nós temos o módulo de elasticidade do alumínio. Aqui nós temos o aço 1025 e o aço 4340. Esse aqui foi laminado e esse aqui foi temperado e recozido. E aqui o alumínio. O módulo de elasticidade do alumínio fica em torno de 11 e dos aços, aqui está em megapsi, né? E dos aços está em torno de 30 megapsi. Tanto o aço 1025, que é um aço de baixo carbono, e esse aço aqui, ó, ligado, temperado, o valor do módulo de elasticidade varia pouco entre um e outro. Desse aço 1 e desse aço 2 é praticamente o mesmo. Mas olha o que acontece com a resistência ao escoamento nesse outro gráfico.
Enquanto um está abaixo de 50 KSI, este outro aço apresenta valores acima de 200. A tensão de escoamento do aço 1 é muito menor do que a tensão de escoamento do material do aço 2. A gente sabe que o processamento, né, aqui no caso, a laminação, aqui o teor de carbono, e esse outro aqui tem outros elementos de liga e outros processos, deram essas diferenças na resistência ao escoamento. Mas por que isso não influenciou o módulo de elasticidade? Então, é interessante notar que o módulo de elasticidade ele não varia substancialmente com processamento, com teor de carbono, tá? Então, aqui nós temos algumas informações. Ó. Então, ele não depende da microestrutura, não depende do tratamento térmico, não depende se foi deformado, ou seja, quanto foi deformado. Então, a gente também não... se a composição química varia pouco, né, também, isso também não vai influenciar. Por quê? Porque nós estamos falando aí de uma função elástica, tá? Então, o módulo de elasticidade, esse módulo E, ele não é uma propriedade plástica. A gente chama de propriedade elástica. Propriedade elástica. Agora, os valores de resistência, o escoamento, a ruptura, entre outros, assim como a densidade do material, a densidade, o que mais? Quais são as outras propriedades, né? A plasticidade, como assim dizer, né? A plasticidade são propriedades ditas plásticas. Então, são propriedades plásticas. Então, o que diferencia uma propriedade elástica de uma propriedade plástica? Quando nós vamos mexer no módulo de elasticidade, para a gente conseguir mexer, a gente tem que ir lá ó, no nível de átomos. Ó. Nós temos um átomo aqui, outro aqui, e esses átomos têm uma ligação, né? Então, são essas ligações. Então, a rigidez está associada a essa energia de ligação. Então, se a gente precisar mexer nisso aqui, a gente não consegue através desse tipo de processamento aqui. Já as propriedades plásticas está associada à movimentação de planos atômicos. Então, a gente restringe essa movimentação, a gente aumenta a resistência. Se a gente consegue fazer com que esses planos se deslizem mais facilmente, a gente diminui. Então, um está mais associado a um nível menor em termos assim de escala. Tá? Então, aqui uma é em função do nível de ligações, ou seja, função da flexão elástica das ligações, e o outro está associado, né, às discordâncias, essas movimentações de um plano de átomos de outro. Tá? Então, por isso que o módulo de elasticidade dos aços gira em torno de 200 a 210 gigapascal. Então, você pode pegar um aço 1020, 1045, tá ligado, não ligado, laminado a frio ou não, o módulo de elasticidade vai valer sempre nessa faixa. Assim vale também para o alumínio, entre outros. Aí, se eu mexer na flexão elástica das ligações, aí eu consigo modificar o E, tá? Então, é insensível, basicamente, a esses processamentos. Bom, a dureza também, tá, pessoal? É uma propriedade dita plástica. Então, a dureza, a tenacidade, entre outros. Por que, professor, você perdeu tanto tempo da aula falando disso, né? É porque é o seguinte, pessoal, como o módulo de elasticidade é uma propriedade intrínseca do material, ou seja, está relacionado à sua constituição característica, e a gente vai trabalhar com seleção e projetos, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente vai fazer uma análise por elementos finitos, ou seja, através da análise, fazer uma análise de tensões por elementos finitos, a gente precisa alimentar o software com dados de propriedades. Então, o módulo de elasticidade, ele entra ali,
Então, é importante conhecer como essa propriedade intrínseca do material, ela influencia, tá? Então, a gente precisa entender que ela influencia na rigidez da estrutura, nas tensões, tá? Outra coisa, se a gente vai trabalhar com geometrias restritas ou restringidas, né? Então, a rigidez, a flexão, né? Está associada também à característica, né? Da propriedade do material. Vibrações, né? A gente vai estar trabalhando com eixos rotativos, por exemplo. Tá? Então, a gente entra no que a gente chama de velocidade crítica. Na velocidade crítica, é aquela velocidade que o material, o eixo, né? Aquele material, ele entra em ressonância. Então, depende do módulo de elasticidade, que é uma característica de rigidez. Flambagem, que é a deflexão lateral de estruturas, né? Aí, aqui nós temos, por exemplo, materiais para aplicação em próteses, né? E biomateriais. Tem que haver uma compatibilidade entre os módulos de elasticidade da liga metálica ou do material do implante ao material ósseo, tá? Então, se não houver uma compatibilidade, vai haver, né, uma reação entre as células, né, e rejeita essa prótese, ou se os módulos de elasticidade entre o material da prótese aqui, né, do implante, for muito diferente do osso, por exemplo, isso aqui não vai fixar, né? Com a movimentação, as rigidezes são diferentes, um vai acabar soltando do outro. Então, é uma propriedade importante quando a gente vai trabalhar com projetos. Tá? Então, por isso que eu gastei um tempinho da nossa aula falando a respeito disso aqui. Então, fechando isso aí, a gente vai falar agora, né, sobre a natureza estatística das propriedades dos materiais. Como eu comentei bem no início da aula, né, alguns dados, né, que são publicados, eles vão representar, né, valores médios de muitas amostras testadas. Tá? Então, alguns catálogos fornecem valores médios, que foram obtidos por muitas amostras, e alguns outros valores mínimos. Tá? A gente acaba encontrando, né, que quando são valores médios, a tendência é que eles nos forneçam as dispersões de resultados, dispersões. Então, sempre vai haver uma dispersão. Se você fizer um ensaio de tração com 10 barras do mesmo material, né, vai sempre haver uma dispersão. Então, alguns fabricantes vão fornecer nos seus catálogos, né, essa dispersão ou não. E a gente tem, né, que a maioria dos materiais metálicos, tá, quando se fala em outros materiais, polímeros e cerâmicas, a distribuição desses resultados, né, eles são trabalhados com estatísticas diferentes, mas os materiais metálicos, eles são bem comportados em termos da estatística de Gauss, tá? Nós temos a distribuição estatística de Gauss ou normal, que tem esse formato desse sino aqui, ó, bem uniforme ou simétrico, tá? Em relação a um eixo aqui que passa pela média dos resultados. Então, nós temos essa curvazinha aqui em vermelho, tá? Essa curva em vermelho é a nossa distribuição de Gauss. X, aqui nesse gráfico, é como se fosse como posso dizer, a quantidade, né? Na verdade, é o valor, né? De uma determinada população. E aqui, em X, é a nossa frequência, né? Com que frequência aquele valor de X acontece na nossa distribuição. Professor, mas está muito complicado. Então, imagina que vocês estão medindo a resistência mecânica ao escoamento. Então, aqui nós temos, né, os valores, né, como podemos assim dizer, a frequência com que aquele valor, tá, de X, então X é igual a nossa
resistência ao escoamento, e aqui é a frequência que os valores da resistência ao escoamento aparecem, né? Quanto maior essa frequência, né, quer dizer que aqueles valores se concentram mais nesse ponto. Então, aqui, ó, na média, onde nós temos a maior frequência daquele valor de resistência ao escoamento. Então, essa é uma distribuição. E mais para a direita e mais para a esquerda, nós temos as variações, ou seja, em relação a essa média aqui. E essa é a equaçãozinha, que a gente não vai trabalhar, mas é importante entender que ela contém os parâmetros para a gente moldar uma curva como essa. Imagina que vocês vão trabalhar num trabalho, numa análise de lotes de materiais, aí vocês precisam levantar a estatística dos dados. Então, a distribuição de Gauss, ela traz esse molde, né? Por exemplo, para cerâmicas, a gente não vai ter uma curva bem comportada, porque os valores são muito dispersos. Aí tem outra estatística, tá? Que é a estatística de Weibull. Não vamos entrar no mérito. Mas o que eu quero que vocês entendam é que as propriedades dos materiais variam com relação à média, que é o valor, né, que daquela propriedade aqui, por exemplo, que tem a maior frequência. Mas alguns fabricantes fornecem esse valor médio aqui, ó, é o que vai estar lá no catálogo. Aí te dá o valor da dispersão. O que é a dispersão? É o desvio padrão, é o quanto os valores podem variar com relação à média. Outros não, já vem aqui, ó, já te dá esse aqui, ó, é o mínimo. Tá? É o menor valor possível dentro dos ensaios. Então, aqui tem alguns dados estatísticos, mas para a gente só entender, é que, com base nesse tipo de distribuição estatística, a gente pode esperar que 68% das nossas amostras analisadas, ele coloca a população, mas imagine que você tem 100 amostras ensaiadas, 68% vão estar aqui, ó, nessa região aqui, ó, mais ou menos um desvio padrão. Se a gente aumentar o nosso desvio padrão, ou seja, a nossa margem de erro, até 2 desvio padrão, aqui é 1, ó, um desvio padrão, aqui é um desvio padrão, mais ou menos, tá? Em relação à média. Então, esse desvio padrão é mais ou menos em relação à média. A gente vai comportar 68% dos nossos resultados. Então, se você testou 100 amostras, né, os valores dessas 100 amostras estão dentro desse espaço aqui. Se eu aumentar, né, o meu erro aqui, né, o desvio padrão, para 2 valores, aí eu vou conseguir pegar essa área maior aqui, ó. Então, 95% das minhas amostras tem valores dentro dessa região. E para eu pegar 99%, aí eu tenho que pegar, né, um desvio padrão que varia de mais ou menos 3 em relação à média. Eu vou pegar toda essa área. Então, a gente tem aí uma dispersão relativamente alta, né, com relação à média. Quanto mais fino for essa distribuição, né, deixa eu tentar apagar aqui. Então, imagina que a minha distribuição seja basicamente assim. É melhor. Quer dizer que os resultados eles se concentram sempre aqui, ó. Né? O meu desvio padrão é menor. Quanto mais aberta for isso aqui, pior. Né? Que a média, os valores variam muito mais em relação à média. Então, o que eu quero que a gente entenda? Né? Que a média não é um prognóstico muito adequado, né? Se a gente não tiver o desvio padrão para os resultados. Tá? Então, alguns materiais como os aços, já vou adiantar aqui, né? Eles, ou quando o fabricante fornece, né, um valor mínimo para a gente, aí a gente não precisa aplicar nenhuma estatística que eu estou falando aqui para vocês. Se é mínimo, acabou. Né? Agora, se o valor é médio, né, e não tem dados disponíveis sobre o desvio padrão, ou seja, ele vai te fornecer um valor médio e não te fornece dados de desvio padrão, e a gente precisa, né,
de uma abordagem que vai nos dar uma segurança, tá? De mensurar o valor. Então, aí a gente corre lá para os artigos científicos, para os trabalhos acadêmicos que fazem todo um estudo. Então, nós temos aqui uma abordagem feita por Huygens, né? Eu não vou conseguir pronunciar esses autores, mas basicamente o que esses autores fizeram, né? Esses cientistas? Eles pegaram o desvio padrão da resistência dos aços. Então, eles fez uma análise de todos os dados, assim, né? Durante um período de informações publicadas pelos aços. E o que eles observaram, né? Que os valores variavam no máximo, né, 8% em relação à média. Então, ele definiu, né, que a média variava em torno de 0,08. Então, se o fabricante fornecia lá um valor, né, eles conseguiram mensurar que esse valor variava mais ou menos 8%. Tá? Então, essa é a abordagem. Então, aí a gente consegue, né, ter, né, uma estimativa de confiabilidade do resultado. O que é isso que eu quero dizer? Por exemplo, se eu quero ter 50% de confiabilidade que aquele valor fornecido no catálogo está dentro do que eu quero, a confiabilidade de 50% quer dizer que eu estou pegando um valor a média, né? Então, para cá eu tenho 50% dos dados e para cá 50% dos dados. A média está aqui no meio, né? Então, se eu quero ter 50% de confiabilidade, eu pego o valor da média. Então, para confiabilidade de 50%, eu pego o valor que eu tenho, né? Que é a própria média, e multiplico por 1. Não vai mudar nada. Mas à medida que eu queira aumentar a minha confiabilidade, eu tenho que aplicar por fatores diferenciados. Se eu quiser uma confiabilidade de 95%, né, que aquele valor que eu estou utilizando no meu projeto se encontra dentro, né, da região ensaiada, né, ou seja, tem 95% de certeza que aquele valor está dentro da região que eu quero, então eu pego o valor que eu quero e multiplico por esse fator aqui, ó, de 0,868. O que ele vai fazer, né? A gente vai sair dessa média e vai se deslocar para cá, ó. Então, quanto maior a confiabilidade que eu desejo, eu estou puxando meus valores para o valor mínimo possível do ensaio. Tá? Então, estou tendendo para cá. Ó. Então, não estou vindo para a direita, porque aqui são os valores que são maiores que a média, né? Aí minha confiabilidade tende a cair. Então, eu puxo para cá. Então, para a gente fazer um exercício disso, basta a gente interpretar da seguinte forma. Então, aqui que nós temos. Supondo que os dados de propriedades mecânicas fornecidas no catálogo do fabricante para alguns aços, né, aços carbono, representam valores médios, então o fabricante está falando que é valores médios. Então, ele não fornece o desvio padrão. Então, o que ele quer saber? Qual é o valor do limite de resistência à tração, então, que é o nosso CUT, né, limite de resistência à tração, para o aço revenido, 4340, é um aço 4340, que ele foi revenido e temperado, se é exigida uma confiabilidade de 99%. Então, a gente quer, né, um valor de limite de resistência à tração para usar no projeto que garanta uma confiabilidade de que aquele valor está correto de 99,99%. Então, é como se fosse qual seria, né, o valor da resistência do material admissível. Né? Então, vamos entender assim como uma resistência admissível. Admissível. Vou colocar só ADM aqui, admissível. Então, quando eu faço a aplicação desse fator, eu estou pegando um valor de catálogo e estou aplicando uma correção, né, e transforma aquilo numa resistência admissível. Então, o que o catálogo fornece? Para esse aço, né, o valor médio dessa resistência à tração, limite de resistência à tração é 1.469 MPa.
Então, 1469 MPa. É aço, pessoal. Então, se for outro tipo de metal, aí a gente não tem dados ainda, né? Talvez há algum artigo, algum material na literatura que possa orientar vocês a definir o valor. Mas a gente está lidando com aços. Então, para os aços, quando você só tem o valor médio e não tem desvio padrão, você pode aplicar esse fator, tá? Então, para um aço com confiabilidade de 99,99%, eu tenho que vir aqui, ó, e pegar o fator 702 e multiplico. Então, não tem uma formulazinha, então vocês bastam colocar assim, confiabilidade de 99,9% vai ser igual o valor da propriedade multiplicado pelo fatorzinho aqui que eu quero. Então, vai ser 1469 vezes 0,702. Fazendo isso aqui. 1469 vezes 0,702. Então, vai cair, né? Então, a resistência, o limite de resistência à tração adotado no projeto vai ser de 1031,2 MPa. Então, vai cair aí, 1.469 tirado, vai cair em torno de 437 MPa do valor do material. Tá? Então, sempre eu estou puxando para este lado aqui da distribuição das propriedades. É uma das formas, tá? É uma abordagem mais segura, né? Só que sempre vai ter limitações. Então, o que se recomenda? É ter seu próprio banco de propriedades, né? Só que isso vai levar tempo, né? Experiência com aquele tipo de material, para que você consiga ter um know-how suficientemente alto para definir isso. Mas como a maioria, né? A maioria dos materiais, quando são fornecidos em catálogos, estão na forma de resistência mínima, então a gente descarta, né, essa abordagem estatística aqui. Né? Mas é sempre importante ter, né, um banco de dados fidedignos aí com relação às condições de carregamento que são relevantes para o seu projeto. Tá? Mas aqui é mais uma abordagem que vocês podem usar futuramente na aplicação para seleção de materiais para o projeto. Bom, professor, para a gente fechar, né, tem bastante coisa ainda para falar, mas é um assunto para encerrar, como a gente seleciona materiais, né? A gente já sabe como aplicar um fator de correção para as propriedades, né? Então, nós temos uma variação estatística. E como que eu seleciono, né, materiais? A gente está muito viciado em escolher, por exemplo, aços, metais. Mas a gente sabe que tem muitos outros materiais. Nós temos polímeros, nós temos cerâmicas, espumas, madeiras, compósitos. Ultrapassa aí mais de 100 mil tipos de materiais disponíveis comercialmente, fora os que têm sido estudados aí dentro dos laboratórios, né? Então, se a gente tem muita opção, a gente se encontra em um dilema, né? E uma das decisões mais importantes é escolher o material mais adequado, né? Em relação a custo, tá? Em relação à resistência mecânica, durabilidade, entre outros critérios que você acha importante na seleção. Por quê? Né? A gente precisa dar corpo ao nosso projeto, né? E como que a gente faz, né? Existe uma metodologia, uma abordagem, assim dizendo, que surgiu dentro da universidade. E aqui nós temos uma contribuição do ASB, que é esse engenheiro, tá? Britânico. Então, esse engenheiro britânico, o que ele fez? Ele estudou muitos materiais. Trabalhou anos fazendo isso, né? E criou o que a gente chama de gráfico de seleção de materiais. Então, esses gráficos produzidos por esse engenheiro britânico,
ele é dividido em 6 categorias. Então, ele basicamente agrupou, né, os valores de propriedades de um monte de material publicado, né, pelos fabricantes, e agrupou em metais, cerâmicos, polímeros, elastômeros, vidros e compósitos. Só que não são gráficos como posso se dizer, comuns. Esses gráficos, geralmente eles vêm plotado valores em Y, em X, que são indicativos, como posso assim dizer, de seleção. Então, por exemplo, aqui nós temos o módulo de elasticidade e aqui no eixo X nós temos pela densidade. Então, ele plotou isso aqui. Então, aqui nós temos, se a gente pegar, né, na literatura os valores de propriedades e plotar os valores, por exemplo, das cerâmicas, os valores de rigidez em função da densidade das cerâmicas. A gente vai ter essa região aqui. Se a gente plotar isso para as espumas, nós vamos ter uma área mais abaixo aqui. São menos rígidas, né? Tem densidades aqui que variam de baixa a alta e assim vai. Essa razão aqui, né, vai gerar o que a gente chama de uma reta dentro aqui, tá? Como a gente lembra, uma reta que tem inclinações, né? Então, essa reta tem uma inclinação constante. E sobre ρ vai ser igual a uma reta com inclinação constante. A gente pode modificar a inclinação dessa reta mudando o tipo de carregamento, mas não vamos nos aprofundar a tal ponto. O que eu quero que vocês entendam é a organização que esse engenheiro fez, né, e que nos ajuda a selecionar materiais. Então, o que a gente observa? Todos os materiais, né, todos os grupos de materiais aqui, nesse diagrama, que são interceptados por essa reta, eles apresentam desempenhos semelhantes em termos de rigidez e densidade. O que isso quer dizer? Né? É um material, ao mesmo tempo, se esse número aqui, né, se esse número aqui for alto, né, por exemplo, eu vou traçar uma reta aqui agora. A gente vai ter, aqui é o C1, e aqui é o C2. Né? O que a gente observa? Né? Aqui é o C1, essa reta que tem essa inclinação, e essa outra tem essa outra inclinação. Quanto maior, né, nesse caso aqui, quanto maior o valor dessa razão aqui, quer dizer o quê? Né? Quer dizer, a densidade do material é um indicativo de leveza, né? Um material que tem uma densidade baixa, quer dizer que ele tende a ocupar um volume maior em relação ao seu peso. É um material mais leve, vamos assim dizer, né? Quanto menor a densidade, mais leve é o material. Então, se a densidade for pequena, a gente vai ter um valor alto aqui dessa propriedade, né? Então, o que está prevalecendo é materiais rígidos e leves. Se essa razão aqui for alta, opa, acho que eu inverti a ordem aqui. Opa, isso aqui, ó, é o C2. C2. Nós temos uma inclinação alta. O que nós temos? São materiais rígidos e leves. Essa outra aqui, ó, que é a C1, a inclinação dela é menor, né? Então, aqui nós vamos ter o quê? Materiais não tão rígidos, que têm desempenhos não tão rígidos, e ao mesmo tempo, né, são leves. Então, aqui que a gente quer dizer que os materiais que são interceptados por essas retas aqui são desempenhos idênticos em termos de leveza e rigidez. Isso é feito para várias outras, por exemplo, custo e rigidez, custo e densidade, custo e resistência mecânica. Então, ele tem 300 gráficos, vocês vão encontrar no material que ele tem, né, que é um livro, Seleção de Materiais. E como que a gente usa isso? Então, a partir do momento que você cria um limite, vou apagar aqui, um limite que a gente chama limite de atributo, por exemplo, eu quero que meu material tenha, no mínimo,
né, um módulo de elasticidade. Na verdade, aqui vamos dizer assim, o limite inferior é 10, então tem que ser maior que 10. E a minha densidade menor que 3.000 quilogramas por metro cúbico. Então, o que eu defino? Né? Eu defino os limites. Eu quero que o meu material tenha um módulo de elasticidade maior que 10, vamos usar aqui gigapascal, e a sua densidade tem que ser baixa, tem que ser menor que 3.000. Aí eu traço retas aqui, que é o que vocês estão observando, né? Aqui é o limite que define a minha densidade, e aqui o que limita o módulo de elasticidade. Então tem que estar acima de 10, né? E tem que estar abaixo de 3.000. Então vai ser essa região aqui, essa é a minha região de escolha, né? Então, por exemplo, para essa aplicação vai ter alguns compósitos que eu posso usar, né? Algumas cerâmicas, alguns metais, e aqui nós temos alguns materiais naturais que se enquadram aqui. E aí, a partir daqui dentro, eu traço, né, a minha reta que define, né, o desempenho. Aí eu posso observar quais desses materiais melhor me atende. Este exemplo aqui que eu trouxe é um gráfico, né, bem didático, está bem limpo. Mas esses gráficos são apresentados dessa forma, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos um gráfico que é o anterior, só que, né, com todas as classificações, que esse gráfico anterior a gente chama de rigidez específica, ou seja, o módulo de elasticidade pela densidade a gente chama de rigidez específica. E aqui temos várias inclinações, ó. E cada inclinação depende aí dos critérios, como, por exemplo, se eu quero um projeto de massa mínima, né? Aí são essas retas aqui que eu vou utilizar com essas inclinações. Aí o que eu faço? Eu vou reproduzindo essas inclinações, né? Traço retas paralelas a essa para interceptar o ponto que eu quero. E assim vai. O outro interessante é o de resistência específica. Ou seja, aqui nós temos os valores de resistência e aqui a densidade do material. Claro que as cerâmicas e os metais, a gente não pode comparar, de certa forma, o mesmo valor, a mesma propriedade de resistência. Então, varia de acordo com o caráter do material. Então, por exemplo, eu vou pegar a resistência à compressão da cerâmica e vou pegar a resistência a escoamento do aço e vou plotar eles aqui dentro dessas regiões aqui. Tá? Então, o que a resistência específica nos fala, né? Então, eu ploto o valor de resistência pela densidade. Se esse valor aqui for baixo, resistência específica baixa, o que quer dizer? É um material extremamente leve, tá? A gente sempre pode olhar aqui aqui nós temos o numerador e o denominador. Se a minha densidade for alta, o que vai acontecer, né? Vai ser um material, a espuma tem uma densidade baixa e o metal tem uma densidade alta. Então, só para a gente comparar. Então, se esse valor aqui for muito alto, quer dizer que é um material mais o quê, né? É um material um material mais pesado. Deixa eu ver se eu estou fazendo a analogia correta. Se a resistência específica for baixa, quer dizer que é um material pesado mesmo. Ele é muito denso, tá? Se a resistência específica for alta, quer dizer que é um material, ao mesmo tempo que ele é resistente, ele é leve. Então, em algumas aplicações de engenharia, a gente quer um material com resistência específica alta. O alumínio é um material de resistência específica alta, tá? Ele tem uma resistência mecânica interessante, ao mesmo tempo que ele não é tão denso assim. E para que vocês consigam quebrar um pouco a cabeça com isso, porque acaba se confundindo, que nem eu me confundi aqui, eu trouxe um exercício que vocês precisam fazer
e me enviar até a semana que vem. Não é difícil. O cálculo é o que vocês viram aqui, ó. Então, o que ele está dizendo? Calcule a resistência específica e a rigidez específica. Então, resistência específica, o que é? A tensão dividido pela densidade. A rigidez específica é o módulo de elasticidade dividido pela densidade para esses materiais. Nós temos o aço, nós temos, aqui o A é o aço, o B é o alumínio, C é o titânio. E aqui estão os valores, tá? Da resistência, do módulo de elasticidade e da densidade. Só que vocês vão calcular para cada um desses materiais e vai precisar, com base nesses valores aqui, indicar qual é o melhor material para uso em uma longarina de avião. Tá? Longarina de avião é esse elemento aqui, né, essa estrutura interna da asa do avião. Então, são barras transversais aqui e ela serve de ponto de apoio de todos os demais elementos e componentes da estrutura. Então, nós temos as longarinas aqui, ó. Então, qual material dentre estes aqui, é o mais adequado? Então, a gente já entende que tem que ser um material, ao mesmo tempo resistente, tem que ser leve, né? Qual desses é o mais adequado? Aí vocês precisam calcular e comparar, né? Você vai calcular aqui, por exemplo, a resistência, vou colocar aqui, resistência específica, material A, material B e material C. Rigidez específica no material A, material B e material C. E comparar, tá? Tentar quebrar a cabeça. Se um é maior, será que isso é bom? Se o outro é menor, será que isso é bom? Aí na semana que vem eu vou responder esse exercício na aula, antes da aula, só que vocês precisam me enviar para poder valer esses pontos aqui, ó. Na primeira atividade, só 2 alunos me enviaram, tá? Isso aqui conta ponto, e geralmente as pessoas têm reprovado por falta de pontos de atividade de sala do que pontuação de prova, né? Então é importante vocês terem essa responsabilidade. Até que horas vocês podem me enviar? Até às 19 em ponto. Vai ter um questionário lá, ele encerra às 19. Depois não adianta chorar. Vai ficar na seção 1.3. O exercício é tranquilo, é fácil, mas tem que interpretar isso aqui. Beleza, pessoal? Vamos ver se tem alguém vivo aqui ainda. Opa, estamos aqui, professor. Então tá. Então é isso, pessoal.